Hoje no Neves Assunto nós vamos tratar de um tema que é muito comum em academias. Muita gente faz isso em busca de ganhar músculo, tudo, mas que pode ter os seus riscos. E é sobre isso que nós vamos tratar com o médico Ricardo Negreiros, sobre anabolizantes. Ricardo, quais são os erros? Porque muita gente precisa de reposição hormonal, mas o que é que diferencia entre reposição hormonal e anabolizantes? E esses atalhos, eles são bons, são ruins? Como é que você vê essa situação? Então, a terapia de reposição hormonal, ela é feita, sobretudo para pessoas que têm alguma deficiência em algum tipo de hormônio. Homens, por exemplo, têm testosterona aquém do que deveria se ter, ou mulheres também têm níveis hormonais inadequados, ou então sintomas como falta de vontade de manter relação sexual, ou então baixo desempenho, baixa motivação. Isso pode representar ou significar que há necessidade de reposição hormonal. Porém, os anabolizantes, sobretudo em ambiente de academia, e o uso dessas ferramentas para ganhar massa magra ou ganhar músculo, na realidade são um problema muito importante, porque tem uma série de efeitos colaterais que estão envolvidos com o uso de anabolizantes ou terapias hormonais que fazem com que a gente não deva utilizar e prescrever para qualquer um. É uma coisa muito restrita, que não pode ser feita de forma indiscriminada e que o principal erro está na automedicação. Muitas das pessoas que fazem uso dessas substâncias fazem por conta própria, compram de maneira ilegal e aí utilizam como bem querem. Isso é um problema, sobretudo, porque os efeitos na saúde acabam passando despercebidos e não são investigados a tempo. E aí ocorrem as várias tragédias pelo uso de hormônios de forma inadvertida. O uso de hormônio da testosterona em mulher, como é que você vê isso? Então, o uso da testosterona em mulher não tem respaldo na maior parte das situações, porque, teoricamente, as mulheres não devem produzir quantidades importantes de testosterona. O uso de medicação com testosterona se dá, geralmente, após a menopausa, em mulheres que já estão em terapia hormonal e que têm uma baixa vontade de manter relação sexual, ou têm uma baixa libido. Aí a testosterona pode ser uma alternativa, como terapia complementar, para retornar o desejo a manter relação sexual. Só que para ganho de massa muscular ou qualquer outra razão que seja, o uso de testosterona em mulheres é um problema muito sério. Outro uso que se tem respaldo seria o uso para homens trans. Então, no processo transexualizador, pode-se usar testosterona. Agora, em mulheres sem queixas, em mulheres que não têm essa questão bem específica da menopausa ou do processo de transexualização, a testosterona traz vários riscos, sobretudo cardiovasculares para as mulheres, e que vão trazer vários prejuízos a longo prazo. Quando é que a pessoa pode dizer assim, olha, o sinal vermelho foi acendido? Porque assim, a gente vê gente com 40, 50, 60 anos com os músculos estourando. Isso é normal? Não é normal, porque a gente está partindo de um princípio que não é algo fisiológico, é algo artificial. E veja, isso tem várias consequências. Quando a gente fala no uso de hormônio, a gente está falando também no aumento da pressão arterial, a gente está falando numa mudança metabólica muito importante, a gente está falando de vários prejuízos no sistema cardiovascular que as pessoas não se dão conta, e várias perspectivas de mudança no processo metabólico daquela pessoa que também vão impactar na saúde. Então, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de insuficiência cardíaca, aumenta problemas renais por conta dos problemas relacionados à hipertensão arterial, aumenta também os efeitos colaterais gastrointestinais. Então, tem tudo para se acabar em desgraça. Inclusive, quando a gente fala desse pessoal que usa por uma questão de musculatura, treinamento, academia, às vezes alguns usam até insulina, correndo o risco de ter processos de hipoglicemia e passarem mal. Imagina que você faz uso de insulina de forma inadvertida, tem hipoglicemia e não há ninguém que possa lhe ajudar. Você fica inconsciente por conta da baixa quantidade sérica de glicose. O que acontece com você? Há um risco de morte. Então, além dos hormônios, várias práticas relacionadas ao uso de massa magra e musculatura fora da prescrição médica e fora do fisiológico trazem vários riscos. O que é que muda entre fazer uma vez o uso da testosterona e fazer em ciclos? Qual a diferença em termos de danos para a pessoa? A pessoa pode tomar uma vez para conseguir alguma coisa, mas fazer periodicamente. Então, até o uso agudo é muito prejudicial e perigoso, porque a gente vai ter todos os efeitos que já foram relatados aqui. Acontece que o uso contínuo, você vai saturando alguns receptores e você vai estimulando cronicamente mecanismos que vão alterar a anatomia funcional do seu corpo.
Então, por exemplo, o coração. Quando você utiliza durante muito tempo esses hormônios, pode ter uma alteração na anatomia cardíaca. E aí você pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, você pode desenvolver processos de neoformação miocárdica que trazem prejuízo também, podem gerar insuficiências mais graves. E, claro, no uso agudo é uma substância nova, seu corpo não tem contato, não é produzido por você, e isso pode gerar um dano agudo também. Então, o efeito imediato, ele pode ser muito nocivo e também pode levar à morte. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, e a longo prazo, como é que se comporta o coração, o fígado, a fertilidade, a pele, o cabelo, o cérebro e a saúde mental para quem faz o uso aí desses anabolizantes? Pois é, o coração, como a gente já disse, ele vai formar-se novos processos musculares que podem levar à insuficiência cardíaca. No fígado, a gente pode ter a aceleração, o aumento do processo de esteatose hepática, acúmulo de gordura ou danos com fibrose a esse fígado. Nos rins, a gente pode ter insuficiência renal, já secundária ao aumento de pressão, a gente pode ter esse prejuízo também. Na saúde mental, a gente sabe que as motivações para o uso dessas bombas muitas vezes são relacionadas à autoimagem, à estética, então é uma forma de chamada de atenção, é uma forma de você puxar as pessoas para olharem para você, então muitas vezes tem uma autoimagem com algumas questões subjacentes e isso pode piorar a saúde mental, sobretudo quando você não se sente que atingiu o resultado que desejava, né? Então às vezes espera-se um resultado e não se obtém. Isso é muito grave para essas pessoas. Isso já é sofrimento também. E claro, prejuízo à pele, podendo gerar mais acne, prejuízos com espinhas, prejuízo no ressecamento do cabelo, e na fragilidade dos fios. E claro, em termos de anatomia sexual, a gente pode ter um prejuízo também. No homem, as glândulas dos testículos produzem boa parte da testosterona. Se você dá uma testosterona exógena, subentende-se, o seu corpo entende que não precisa mais produzir tanta testosterona assim. Isso pode levar à atrofia das genitais, pode levar ao encurtamento daqueles testículos e também existem estudos que mostram aumento dos níveis de infertilidade e capacidade esterilizatória química por conta do uso dessas substâncias. Ricardo, e aí você usou anos e anos e anos e resolve parar. Viu que está fazendo mal. E como é que fica quando se para? Dá para se recuperar? Umas Fica coisas podem flácido? recuperar, outras não. O processo de insuficiência cardíaca, ele não volta atrás. Você pode parar a progressão, você tem como cuidar e trabalhar as questões de saúde, só que muito do dano ele não é revertido tão facilmente assim. Agora, parar de agredir aqueles sistemas que estão sendo agredidos pelo uso inadvertido de hormônio já é uma coisa importantíssima. Só isso já vai ajudar bastante para que aquela pessoa diminua bastante o risco de morrer nos próximos anos ou meses. Mas aquele músculo vira Aí vai virar flacidez. pó. A maior parte das pessoas, quando param de usar anabolizantes, ao longo de 2, 3 meses, já tem uma redução da massa muscular significativa. Porque aquilo não é normal. Aquilo não é para existir naquele corpo, naquelas circunstâncias. Então, mesmo que você pare e tente uma dieta pesada, haverá uma perda da massa magra. Só que veja, o importante é que você esteja num nível que seja fisiológico para você. O hormônio e o anabolizante é um nível suprafisiológico, é artificial e que, portanto, não está adequado ao corpo que a pessoa mantém, ao corpo que ela deveria ter. Então, por conta disso, o retorno ao nível de normalidade é o ideal, mesmo que signifique perder um pouco da estrutura muscular desejada. Agora, essas questões da autoimagem, da necessidade de ter força, tem que ser trabalhado. Por que a pessoa precisa ser tão forte, né? Qual é a necessidade? Porque não há necessidade de luta física. Hoje em dia, a gente tem ferramentas como as armas de fogo e armas brancas, que na luta corporal tem mais importância do que o músculo, né? O revólver equaliza uma mulher, a pessoa com o anão ou o não anão, nada disso importa. O que importa é o poder militar. Então, qual é o sentido? É puramente estético, na maior parte das vezes. Ou então competições de fisiculturismo, e que isso também está voltado ao externo. Então, isso pode ser trabalhado da forma da saúde mental de maneira bem ampla, sem precisar se preocupar da manutenção daquela força muscular, que muitas vezes não é natural para aquela pessoa. Ricardo, muito obrigado pelas explicações. A gente volta aí logo mais com outro Nervos à Solta e foi muito bom o programa. Obrigado. Lembrar de nos seguir nas redes sociais, deixar curtida, comentário, ativar o sininho de notificações e checar o nosso portal, o portal Nervos à Solta, que tem colunas diárias originais de vários profissionais da área de saúde tratando temas importantíssimos e extremamente relevantes. Muito obrigado e até a próxima.